Graça e paz. Hoje, domingo, dia 10, dia das mães. Quero primeiramente parabenizar todas as mães, pedindo a Deus que abençoe você em nome de Jesus. Vamos ler aqui um texto na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Palavra do Senhor Jesus, conversando com o apóstolo Pedro. E o título do texto, a partir do verso 31, é Pedro é avisado. Então disse-lhe Jesus: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que me venhas a ser um tropeço para todos, não serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Amém. Nós sabemos aqui que na sequência dos fatos, os episódios que vieram imediatamente a esse episódio da revelação de Jesus, eles foram para o Getsêmani e dali Judas já havia saído da mesa da Santa Ceia para trair Jesus. E lá no Getsêmani, os guardas chegariam com Judas, que o traíra, e ali, por fim, os discípulos fugiriam e o Senhor seria preso por malfeitores, pela turba, que, contratada pelos sacerdotes, pelos fariseus, levaram Jesus naquele dia ao Sinédrio para ser julgado às escuras, na madrugada, um julgamento forjado, um julgamento, na verdade, inadequado, injusto em todos os seus sentidos. Porém, para que se cumprisse a palavra, Pedro, entretanto, com os outros apóstolos, se retiraram, mas este segue aos soldados de longe e vai até onde Jesus é conduzido no Sinédrio, e nós temos aqui na sequência, a partir do verso 69, a negativa de Pedro, o texto que relata. Vamos ler. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se uma criada, lhes disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém. Até aqui. Nós vamos percebendo que Pedro foi avisado, primeiramente. Eu tenho a impressão que Pedro não presta atenção, não dá a devida importância quando Jesus fala com ele. Vocês todos vós, se escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia, disse Pedro. Olha bem, Pedro, ele não presta atenção, porque Jesus afirma isso. E além dele afirmar, ele diz, cita as Escrituras, porque está escrito
que isso sucederá. Mas Pedro diz assim: não, não, ainda que venha a ser um tropeço para todos, para mim não serás. E, na verdade, Jesus o afirma, que hoje ainda tu me negarás 3 vezes. Pedro se achava, de certa forma, mais bem preparado que os outros apóstolos. Ele não tinha ainda ideia o que havia de suceder horas depois. Estando ele ali, numa situação até um pouco bem confortável, longe de ser coagido, de ser torturado, Pedro simplesmente foi interrogado a respeito de Jesus. Tu o conheces? Tu és amigo? Tu estavas com ele? Ele simplesmente nega, mas nega 3 vezes. Nós entendemos por essas situações que todos, na verdade, somos provados de algum modo, em diversos momentos da nossa vida. Somos provados, fomos provados, ou seremos. Poderia dizer também, fomos, somos e seremos de novo, porque pode ser dessa forma e pode ser diversas vezes, tal qual sucede, eu acho, penso assim, na vida dos que amam a Deus, servem a Deus. De diversas formas somos provados. O que importa é que sejamos aprovados por fé, por confiança em Deus, por amor a Cristo, por gratidão ao que Ele fez por nós. Precisamos ter esta consciência. Muitos são provados e caem, negam Jesus, são derrotados. Não são todos que conseguem, como Pedro, se arrepender, achar em si arrependimento verdadeiro e se levantar e procurar o conserto para essa situação. Ele teve um reencontro com Jesus e foi curado deste impacto, desse trauma, dessa traição, que ele involuntariamente praticou, mesmo ele tendo estado com Jesus por longos 3 anos, diariamente vendo os sinais e maravilhas do amor, da graça de Deus, tal qual nenhum homem jamais viu, vendo prodígios da graça, da compaixão, vendo cegos de nascença abrir os olhos, paralíticos com 38 anos, sem esticar suas pernas, levantar-se diante dos olhos de todos. Pedro viu inúmeros sinais, mas mesmo assim isso tudo não foi o suficiente para que ele tivesse uma convicção devida. A questão é, muitos ainda serão provados e em circunstâncias talvez mais dramáticas, piores do que essas que Pedro enfrentou. Como eu disse, Pedro não foi coagido, Pedro não foi torturado, Pedro apenas foi interrogado, interpelado. Olha, você conhece, parece que é você, não é? Ninguém botou uma lança no pescoço dele, uma corda no seu pescoço, ou lhe ameaçou a espada, de forma nenhuma. Mas ele negou. Muitos negarão quando as circunstâncias forem adversas, forem difíceis, situações em que a pessoa quer salvar sua vida. Preciso termos consciência. Paulo declara a palavra dizendo assim: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Se nós de fato vivemos por fé, temos conhecido a Deus, através de Jesus temos recebido redenção, perdão dos pecados, nova vida, temos provado dos dons, do poder do Espírito Santo, então nós temos que estar cada dia mais convictos da nossa esperança, da nossa fé, a expectativa que temos é de vencer através de Jesus. Ele, aliás, nos dá a vitória e nos prometeu a vida eterna.
Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá novamente, porque eu vos dou a vida eterna. Essa é a esperança que o cristão tem, de caminhar, lutar através de provas, circunstâncias adversas, aflições que podemos ter na vida, mas certos de que venceremos. É muito importante nós termos essa percepção. Jesus dá uma receita aqui, eu vejo no capítulo anterior, o que ele diz aos discípulos quando ele, no monte ainda, exorta a respeito daquela situação, já pressentindo o que havia de suceder. Ele diz aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas, disse Jesus, a carne é fraca. Amém? Então Jesus avisa aos apóstolos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E diversas vezes nós temos essas admoestações da parte de Deus, sabendo, é verdadeiro o que o Senhor diz, nós seremos provados, mas nós precisamos ser aprovados, sairmos vitoriosos nas provações. Pensem em que muito provavelmente virão dias em que as pessoas precisarão até negar que conhecem a Jesus para receberem provavelmente o seu soldo, o seu sustento, ou o seu alimento, ou o seu passe para ir e vir, para trabalhar. Nós não sabemos, mas a palavra diz que vem dias de angústia sobre a terra, provações, e precisamos entender o que é mais importante diante da nossa prioridade, se é viver aqui no mundo bem ou se é estarmos nos preparando para vivermos com o Senhor na eternidade. Viver bem no mundo, aquele que quiser aproveitar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor de mim, disse Jesus, achá-la. Porque o Senhor nos tem preparado para a vida eterna, não para sermos, fazermos, acontecermos aqui neste mundo. Ele quer nos preparar para a eternidade, para estarmos com Ele. Aqui tudo passa e nós voamos, nossos dias passam como a neblina, mas o que Deus tem preparado para os que o amam é algo incomparável. Posso usar as palavras do apóstolo Paulo, é inefável, homem não tem palavras para dizer. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu em coração de homem algum que Deus tem preparado para os que o amam. Creia nisso, se prepare para que, se você for provado, as suas convicções, a sua fé, o seu amor, a sua gratidão estejam em primeiro lugar diante de Deus, para que você jamais tropece e venha negá-lo ante a qualquer dificuldade, qualquer circunstância, até ante a sua própria necessidade de defender a sua vida. Deus deve ser o primeiro lugar, Deus deve ter a primazia. E na nossa decisão, nós precisamos ser corretos pelo Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Amém.